Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje eu vim trazer para vocês aqui o review do capítulo 250 que vem bem cheio de informações, viu? Porque tem várias lutas acontecendo, como vocês já sabem, vem acompanhando aqui no canal. Estamos aí no arco final, tá tudo pegando fogo e tem coisa boa e também tem coisa surpreendente, porque tem informação que é muito importante sobre a Kawaragi Senju lá no final do capítulo. Mas, ao mesmo tempo, o Ken Wakui tá dividindo bem esses capítulos, justamente com as várias lutas que estão acontecendo. E olha lá, tivemos mais um resultado, mais uma vitória. E adivinhe? Para a segunda geração da Toman. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, antes de vocês se inscreverem aqui no canal, chega junto com like, comentário, compartilhar, salve esse vídeo para ver mais tarde. São sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E se você quiser também se tornar um membro aqui do canal, a partir de 3 conto você já consegue, já tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp pra gente criar muita teoria aí bem legal. Mas vamos pra vinheta que eu vou contar tudo que rolou nesse último capítulo. O capítulo começa justamente trazendo aí os principais personagens. Takemichi Hanagaki, estava com saudades dele? Ele apareceu nesse 250 e apareceu aí enfrentando o Kakusho. É a luta mais longa desse arco atualmente, porque foi a primeira que começou e ainda não terminou, enquanto outras já acabaram. Então a gente tem ali meio que um tira-teima mostrando como estão as coisas, né? Já que não tá detalhando a trocação de golpes e tudo. Quem assistiu a nossa live ontem de Jujutsu Kaisen tá aqui no card, foi muito legal, fiz vários reacts dos capítulos e eu fiquei chocado com a quantidade de lutas bem trabalhadas que a GG Akutami consegue fazer. Pena que o Ken Wakui não traz pra gente essa mesma emoção de trocação de golpes, desvia, ataca de um lado pro outro. Infelizmente isso não acontece em Tokyo Revengers, a gente só tem assim cenas do que tá acontecendo. E foi justamente aqui, a gente tá vendo o Takemichi já bem acabado, o Kakusho também tá bem acabado, mas o Kakusho teoricamente tá na vantagem e falando justamente por que o Takemichi não cai, por que você ainda não caiu no chão, ou seja, tá batendo enquanto o Takemichi tá apanhando, mas tá resistindo ali aos golpes, essa trocação de golpes insana que infelizmente a gente não vê. Mas por enquanto continua lá os dois em pé de guerra, lutando sem nenhum deles desistir. Passando disso, a gente vai para a primeira decisão desse capítulo, que é uma vitória para a segunda geração da Toman. Muitos de nós estávamos pensando que o Ken Wakui estaria fazendo a redenção do Shon Madarame, trazendo ele para uma vitória clara. Beleza, né? Se a gente for levar o pé da letra, o Madarame enfim ganhou de alguém, né? Porque dos 4 da Gangue Mizo, ele derrotou 3. Faltou apenas o Akinho, como vocês preferirem. E agora tava aquele duelo ali, um contra o outro, o Shon tava na vantagem, o Akinho tava resistindo aos golpes, estilo Takemichi. Ele mesmo fala, né, que é graças à resistência do Takemichi, graças à postura que o Takemichi está tendo, ele também tá dando o máximo dele e o Shon Madarame não vai conhecer o seu lado covarde, ele vai pra cima e na mão limpa. Se vocês lembrarem lá atrás, o Shon Madarame, né, sempre usando o soco inglês, sempre usando algum tipo de arma, enquanto o Akinho sempre foi um cara mais fraco, mais covarde. Inclusive nas primeiras linhas do tempo ele chegou até usar uma faca para esfaquear lá o Kiyomasa. Então o Akinho tá se baseando muito, criando muita expectativa em cima dele e em cima do Takemichi para essa luta. E foi justamente nesse capítulo que a gente vê uma frase bem importante, porque ele reconhece que o Madarame tá usando o soco inglês, mas ele não vai usar, ele vai usar apenas suas próprias forças, e é um golpe que o Shon manda meio que ele cala a boca, vai para cima. A gente vê uma cena muito legal, pouquíssimas cenas de lutas a gente consegue cravar como bonitas dentro de Tokyo Revengers, né? Tipo, empolgantes, melhor dizendo. E a gente vê o Akinho desviando do soco do Madarame, do soco inglês, e ele dá uma certeira no queixo, que eu já tinha comentado pra vocês. Madarame literalmente tem queixo de vidro, ele não aguenta uma bendada, e foi justamente um golpe que precisou para derrotar ele. O Akun apanhou muito durante a luta, mas deixou guardado um momento chave, que foi esse único soco bem dado que derrubou o Madarame. Mais uma vitória para a segunda geração da Toman, e isso também elevou a moral de todo mundo que estava ali em volta. Uau, mais uma vitória da segunda geração da Toman, tá todo mundo muito empolgado. Enfim, parece que tá tendo uma virada, várias lutas acontecendo, várias vitórias da segunda geração da Toman. Essa do Akinho em cima do Madarame Shion é muito importante também, e assim vai se somando pontos. Mas ao mesmo tempo corta para outra cena, parece que a primeira derrota da segunda geração da Toman tá bem próxima de acontecer com essas lutas seguintes.
primeira delas, como vocês lembram, era um duelo onde o Aka e Inui se enfrentariam. A gente sabe que ele já tem um passado entre eles e a gente descobriu que não é só entre os dois. Tem um terceiro cara também, o Benkei, que também deve ter alguma relação do passado com o Inui. Novamente, a gente deve ver mais informações nos próximos capítulos. O que aconteceu? O Inui estava preparado para enfrentar o Aka, sabia que seria uma luta muito difícil, então antes de começar ele começa a indagar o Aka do porquê que ele está do lado do Mike, se ele sempre esteve ao lado da Senju, o que levou ele a virar casaca, partir pro lado do Mike e abandonar a própria Senju. Só que o Aka meio que fica em silêncio, fala que quem sabe o motivo real. Ele não revela, mas ele fala para ele se preocupar mais com quem tá atrás dele do que com essas questões. E quem que tá atrás do Inui? Óbvio, Benkei, a dupla Waka e Benkei sempre trabalhando junto, mesmo contra um Inui que é inferior ao Waka e é inferior ao Benkei, é o que tudo indica. Mesmo assim, o coitado do Inui vai ter que enfrentar os dois ao mesmo tempo, pelo menos ali os dois cercando. Se vão atacar juntos, não sabemos. Mas quando o Inui vira, nossa, mas ele toma aquele tabefe na orelha que ele sai voando. Benkei ainda acusa ele de ser lento, fala pro Aka parar de brincar, que agora é importante, que eles vão virar o jogo, que chegou o fim da segunda geração da Toman. Então o Benkei já chega todo se achando, todo poderosão ali, mostrando banca e com méritos, né? Porque afinal de contas ele bastou um tabefe que o Inui saiu voando. Mas tem um detalhe importante também. Tanto o Aka quanto o Benkei não explicaram o porquê estão dentro da Kantomanji. E tem outro detalhe também bem importante. O Aka não foi com tudo pra cima do Inui, que ele poderia ter ido, ao mesmo tempo que o Benkei também não foi com tudo, porque afinal de contas o Benkei pegou o Inui por trás, ele podia dar uma porrada certeira ali na nuca, na cabeça, e o Inui já caiu desmaiado, mas não, ele preferiu bater com a mão aberta, que é muito mais fraco do que um soco, apenas, quem sabe, para fazer mais uma bagunça, mais uma fumaça. E depois disso, com o Inui quase derrotado, mas o Inui também não vai desistir, a gente corta para a parte final do capítulo, que é muito importante, tem muita revelação aqui pra gente se atentar aos detalhes. Vamos lá, confronto de irmãos. Kawaragi Senju, Harushu Sanzu, inclusive eu fiz um vídeo especial, vão lá por favor dar uma olhada, ficou bem legal o vídeo que eu fiz, tá aqui no card com algumas informações, porque é muito importante esse momento, porque a gente tá vendo a Senju que elevou o hype enorme da galera, porque a gente acha ela muito poderosa, é uma das 3 divindades, enfrentou o Tyrannosaurus depois que ele derrotou o Aka e Benkei, então não tem como descartar a força que teoricamente o Ken Wakui deu para essa personagem, uma líder de gangue, uma garota extremamente poderosa que é uma das divindades. Então essa derrota provisória nesse final de capítulo, onde a gente vê ela não revidando em momento nenhum, lembrando também aquela luta do Draken contra o Tyrannosaurus, ela não levanta a mão em momento nenhum, não dá nem pra chamar de luta, porque ela fala, inclusive, que ela aceita a derrota, que ela não quer mais lutar com o seu irmão. Chama ele o tempo todo de Haruni, ou seja, uma forma mais carinhosa. Então você percebe que ela não quer lutar, não quer continuar, ela prefere, inclusive no meio dessa guerra, aceitar a derrota do que lutar com o seu irmão. E a gente vê que ela fala uma frase muito importante, que ela se sente muito culpada pelo que aconteceu no passado, que a culpa é dela, que ela sente muito. E nisso a gente vê outro detalhe também bem importante, porque a gente viu aquela cena, já tinha visto o flashback, mas a gente nunca viu de fato, linearmente, cena após cena, o que realmente aconteceu que levou o Mike a fazer isso. Antes disso, obviamente, né, ele pega aquele cano novamente da cabeça da Senju, que já estava muito ferida, e dessa vez ela cai no chão estirada, teoricamente desmaiada, mas se a gente for lembrar lá no arco da Valhalla, quando o Kazutora também mete o cano na cabeça do Mike, ele também cai teoricamente desmaiado, depois se levanta e vira um monstro e acaba com todo mundo. Então eu não descarto que a Senju vai voltar pra luta, porque não faz sentido nenhum ela desmaiar e perder e sair e acabar o arco final sem ela revidar, sem ela fazer nada. Não, ela vai levantar, eu tenho certeza que ela vai voltar pra essa luta. Mas as palavras do Sanzu depois que acertou ela foi: você tá se defendendo, você tá usando desculpas, tipo, assumiu uma culpa de algo que você nem sabe o que aconteceu. Ou seja, mais uma vez, deixa claro que existe uma brecha do que a Senju imagina e do que ela carrega a culpa do que realmente aconteceu no meio de tudo isso. E agora o Sanzu deixa isso bem claro, que tem mais coisa nessa história, que a Senju não tem a mínima ideia, que ela nunca entendeu de fato o que aconteceu. E assim,
pra gente fechar o capítulo, é muito importante dizer que eu acho que o Sanzu vai continuar ali, a gente percebe que ele tá indo, já passou pela Senju caída, ele continua andando, achando que já derrotou ela, só que talvez ou essa frase que ele soltou seja um motivo para ela levantar, para perguntar, mas ei, o que eu não sei? Me explique. Tipo, alguma coisa vai acontecer. Será também que a gente pode ver a volta aí do irmão mais velho deles, né? Será? É mais uma probabilidade também, porque não tem como a gente aceitar que a Senju já foi derrotada assim tão simples, sem ao menos revidar um golpe. A personagem principal, digamos assim, de força da segunda geração da Toman, o grande trunfo da gangue de poder, não tem como ela ser derrotada assim tão fácil. Eu sei que ela vai levantar, ainda mais com esses comentários do Sanzu, onde refere-se principalmente ao que aconteceu com ela e com o Mike. Ele fala que justamente aquele brinquedo quebrado, que talvez seja algo que a Senju carrega como a culpa de ter dado um gatilho, o Sanzu coloca aí também em cima essa história do gatilho, que talvez aquilo tenha sido apenas um gatilho para o Mike mostrar algo que ele sempre teve dentro dele. Não sabemos. Vocês já pararam para pensar também que existe uma possibilidade até do próprio Sanzu ter se ferido e o Mike depois ter achado isso, sei lá, é umas teorias muito doidas, porque não tem como saber o real motivo do Mike se transformar, atingir o Sanzu perdoar o Mike teoricamente, continuar seguindo ele o tempo inteiro, se voltar contra sua irmã. Então tem muita coisa aí perdida no meio dessa história, inclusive o Baji, que mesmo já falecido, é bom lembrar, depois de um certo tempo, ele nunca se aproximou tanto do Mike, ele era o melhor amigo do Mike de infância, e depois disso eles acabaram sempre ficando meio que afastados durante a história até a sua morte. Então tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir e a gente vai percebendo alguns detalhes, né? Acho que depois de 250 capítulos, acho que todos vocês já entenderam que o grande forte do Ken Wakui são as narrativas, as ideias que ele cria e não tanto as lutas, que sempre são realmente muito rápidas e não são tão estendidas como a gente queria. Mas as narrativas sempre nos surpreendem e é por isso que eu já tô aqui animado esperando o 251, porque tem mais lutas para acontecer. O Rama até agora nem apareceu. Tem lutas aí bem importantes. O Aki Benkei contra o coitado do Inoue, então, tipo, é muito surpreendente o que pode acontecer. A Senju pode levantar a qualquer momento. Estamos aí por um fio, eu acho essa luta do Takemichi e do Kakusho deve sim um cair a qualquer momento, e eu não acho que seja o Takemichi, porque ele é o líder, ele não pode cair, então tem muita coisa. E claro, o like de vocês ajuda muito pra gente trazer mais vídeos, e na sexta-feira tem o nosso primeiro review de Jujutsu Kaisen também, não se esqueça. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Agradeço a todos que estão aqui. Likezinho, comentários, compartilhamento, tudo que fortalece muito. É isso, galera. Valeu. Até o próximo.